Boa noite. Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje para tratar bastante relevante, que é o ENAD para as licenciaturas. Então, hoje eu vou trazer para vocês, eu vou... Muito bem. Então, hoje a gente vai tratar deste tema e a nossa opção é fazermos com que o nosso estudo se discursivas do ENAD. O ENAD é uma prova que todas as licenciaturas terão que fazer, né, em especial os cursos de pedagogia e as outras licenciaturas. E para isso, né, nós utilizamos aqui uma prova, uma prova do ENAD, e nós vamos trabalhar essa prova, né, nos seus textos, para que a gente entenda um pouco dessa abordagem, ok? Só para a gente ficar bem tranquilos, nós vamos manter os microfones fechados e os vídeos também, porque depois como eu estou gravando, depois essa gravação vai ser utilizada aí para que vocês possam ter essa aula posteriormente, tá bom? Então vamos falar um pouquinho da prova do ENAD. O que que é essa prova, né? O que que ela traz de diferença? Quais são os cuidados que a gente precisa ter? Vamos lá. O formato dela, né? Essa prova ela modificou o seu formato a partir de 2025. Então, a edição de 2025 para as licenciaturas, ela foi aplicada por meio de prova nacional docente, que é o famoso PND, né? Que é a parte teórica do ENAD para os cursos de licenciatura. Também existe uma avaliação prática para o docente para as licenciaturas, ou seja, além da prova teórica, ainda existe um componente prático que vai ser considerado pelas licenciaturas, tá? Bom, antigamente, né, antes de 2024, essa prova era uma prova que tinha conteúdos de formação geral, 27 questões de múltipla escolha, tá? E tinha conteúdos de formação específica, como a pedagogia, por exemplo. Então, a gente tinha lá 37 questões, sendo que 36 eram de múltipla escolha e uma discursiva. E as versões anteriores ainda eram um pouquinho diferentes. Então, é para a gente entender também, né, sobre a importância da prova discursiva. A prova discursiva, para o ENAD, ela substitui a redação. Por quê? Porque, de alguma forma, o aluno vai ter que construir um texto que tenha início, meio e fim, né? E esse texto tem que ter coesão, coerência, todos aqueles elementos que a gente já falou em aulas anteriores, mas que são necessários para que o curso possa ter uma unicidade. Então, a gente tem, né, a prova de pedagogia, por exemplo, a gente tem alguns conteúdos que são bastante cobrados. Filosofia da educação, antropologia da educação ou sociologia da educação, história da educação, psicologia da educação, teorias e práticas do currículo, didática, política, organização e financiamento da educação no Brasil. Então, são os componentes que a gente chama de componentes específicos. Então, cada área vai ter ali os componentes de formação geral, mas também terão os componentes de formação específica, que são extremamente cobrados e são muito importantes, né? Então, a gente vai começar com um primeiro texto, a primeira questão discursiva que nós vamos ler e vamos trabalhar nessa noite é a seguinte: a prova traz dois textos, tá? O primeiro texto, que é um texto, é O que faz a arte? É um texto que está num livro chamado Direito, Arte e Liberdade, ok? Em que três autores, né, eles escrevem o seguinte: em época de censura, a própria existência da arte passa a ser questionada. Surgem debates em jornais na rua, em casa, para discutir a sua relevância. Não podemos deixar de nos perguntar
como chegamos a essa estranha situação em que precisamos justificar a própria existência da arte. Ela pode ser julgada apressadamente como boa ou ruim, mas nem por isso ela deixa de ser arte. O cineasta franco-suíço Jean-Luc Godard aponta o fato de que a cultura é a regra, a arte é a exceção. A arte é, dentro da cultura, o que tensiona a própria cultura, para assim levá-la para outros lugares. Enquanto a cultura regula, a arte destoa e movimenta. A arte questiona, incomoda e transforma. Arte e cultura se contradizem, mas andam de mãos dadas. Os psicanalistas Sueli Howlett e Félix Gattari consideram que o conceito de cultura é profundamente reacionário. É uma maneira de separar atividades semióticas em esferas às quais os homens são remetidos. Tais atividades são isoladas, são padronizadas para um modo dominante. A arte, por sua vez, existe plenamente quando junta o que é separado, questiona o que é geralmente aceito, grita onde há silêncio, desorganizando e reorganizando a cultura. São, na verdade, os limites da nossa tolerância que estão sendo debatidos. Muito bem, esse é o primeiro texto apresentado. Então, nós vamos daqui a pouquinho a gente. Mas o que chama atenção nesse texto? Primeiro que ele faz dois recortes, arte e cultura. Ele coloca a arte num lugar, né, de exceção, mas também cultura de possibilidades, e coloca a cultura num lugar mais engessado, mais reacionário, mais ortodoxo, tá? Então, em linhas gerais, ele vai fazendo isso, e é curioso, né? Porque é um discurso que utiliza de nomes de pessoas que têm autoridade para falar, né? Isso significa um argumento de autoridade. Na construção desse texto, o autor ele se utiliza de argumentos de autoridade para trazer as ideias desses autores, né, de uma forma tal que eles legitimem o que ele está dizendo, né, o seu tema, a sua escolha ali, né, como um objetivo do texto, ok? Então, esse é o texto 1. Além do texto 1, a questão traz também o texto 2, que é um texto muito interessante, né? Está lá na nossa Constituição Federal, né? A Constituição de 1988, no capítulo 1, que fala dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, esse capítulo 1, o artigo 5º dele, é um artigo que traz todos os direitos, né, individuais, que a gente chama de direitos fundamentais, né, nossos, individualmente e coletivamente. Então, quando a gente fala, por exemplo, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. E esse artigo ele tem vários incisos, mas o que chama atenção aqui para nós é que quem elaborou a questão só trouxe o inciso 9, que vai dizer o seguinte: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou de licença. Muito bem. Então a gente tem um texto de opinião, né, um texto opinativo, que é o texto 1, e isso é importante a gente saber definir, né? O que esse texto traz? Ele traz a opinião dos seus autores ou de seu autor. Neste caso, é um texto escrito por 3 pessoas, então são 3 pessoas num texto intitulado Direito, Arte e Liberdade,
que expõe aí a sua opinião a respeito do tema, né? E que tema é esse? É o tema que vai mostrar que, em época de censura, a arte passa a ser questionada, né? Interessante isso. Então, eles usam aí a dicotomia entre cultura e arte para falar que, quando estamos em um movimento de censura, a arte passa a ser questionada. Ao mesmo tempo em que ele mostra que é a arte que vai tensionar a própria cultura. A cultura não consegue viver sem a arte. A cultura está próxima da arte. E quem está ali tensionando a cultura é a própria arte, né? E no texto 2 é um texto informativo, porque é um preceito legal, é algo que está na Constituição do Estado. Então, nesse texto informativo, a gente tem a informação de que a expressão artística ela não pode sofrer nem censura e nem licença. Em linhas gerais, os dois textos trazem essa informação. E aí, para a construção do texto discursivo, o avaliador, o INEP, o MEC, quer saber, considerando as informações e os argumentos presentes no texto 1 e 2, discorra a respeito da relação entre arte, cultura e censura, à luz da ideia de liberdade artística garantida pela Constituição Federal de 1988. Apresente em seu texto duas ações educativas que podem contribuir para minimizar essas questões e garantir a liberdade artística prevista pela lei. Então vejam bem, pessoal, aqui o examinador está pedindo algumas reflexões, mas principalmente ele está pedindo intervenções. Então, se nós formos ver, por exemplo, o que ele quer? Ele quer que você discorra, você fale a respeito de arte, cultura e censura. Ponto. Então, você vai falar desses três conceitos, mas lembrando e sempre tendo em mente que a liberdade artística ela está protegida pela Constituição Federal, certo? E mais do que isso, ele pede, como um educador, qual é a sua intervenção, como você poderia criar pelo menos duas situações no âmbito educacional que pudessem modificar, que pudessem diminuir a tensão entre essa arte e a censura e a cultura, de forma que fosse garantir a liberdade artística que está prevista em lei. Então vejam que não é, né, não é de maneira nenhuma um texto simples. Ele exige uma reflexão. Ele te dá dois textos provocativos, mas ele quer que você, ao final, também proponha, faça uma intervenção propositiva, né? Então, exige que o examinando, a pessoa que está sendo examinada, possa compreender ali o processo. E aí eu trouxe apenas um padrão de resposta, né, do que efetivamente o MEC estaria esperando enquanto resposta. Então, olha lá, o respondente, que sou eu que estou fazendo a prova, ou quem estiver fazendo a prova, deve, a partir dos argumentos presentes no texto 1, então, você vai lá, você tem os vários argumentos, refletir sobre essas tensões. Então, o que ele quer? Ele quer que você reflita. Arte, o que é arte? O que é cultura? Qual que é o contexto, né, atual do Brasil? Como fica essa questão que está garantida pela Constituição sobre a liberdade artística? Então é isso que ele quer num primeiro momento, que haja uma contextualização de modo a perceber o quê? Que os movimentos de censura eles se tornam ilegítimos, né? E tem eclodido em determinados segmentos da sociedade brasileira. E aí entra uma questão também crítica, né? Ele quer que você perceba isso. No Brasil atual, há
um movimento de censura em alguns segmentos da sociedade, né? Apesar de a Constituição Federal garantir essa liberdade artística como um direito fundamental. Né? Então, essa seria a primeira parte aí do seu artigo, do seu texto discursivo. Né? Logo em seguida, quando ele pede para apresentar ações educativas, né, que possa superar o quê? Que possa superar essa tensão entre cultura e arte. O que que poderia o educador propor na sua prática ali pedagógica, na sua prática de sala de aula, de forma a diminuir essas disputas entre arte, cultura e censura? E aí a gente poderia pensar em várias possibilidades. Por exemplo, encontro de artistas e público em escolas. Levar artistas, propor que a arte que as pessoas consomem, né, nos seus ambientes possam ser levados para a escola. Principalmente quando a gente consegue colocar no mesmo ambiente manifestações artísticas diferentes. Isso tudo é muito enriquecedor, né? Também outras questões que são importantes, projeto para visitar espaço cultural, museus, exposições de artes, feiras, galerias de artes, tudo isso enriquece muito, porque o aluno, a pessoa que está no processo educacional, ela tem a oportunidade, de interagir com essa produção artística diferente, principalmente quando a gente leva para fora da sala de aula. Então vejam que são várias as possibilidades que você poderia fazer intervenção. A gente já falou duas, mas a gente poderia falar outras, como espaço, debate em espaço público a respeito da liberdade artística. Então, debates, seminários, palestras, oficinas, tudo isso pode ser utilizado no espaço da sala de aula, e o MEC só pediu vários, que poderiam ser utilizados para quê? Para quebrar essa tensão entre arte e cultura, e poder mostrar que a liberdade Constituição Federal. Então, em linhas gerais, pessoal, essa discursiva um, isso que o examinador aí da UENAD pede, é isso. É que você, a partir dos textos, consiga construir aí, um texto discursivo, tá? Ah, professor, eu posso, seguir uma linha mais endurecida, menos inclusiva, posso, mas tenho que tomar cuidado, né? Nós precisamos entender que quando alguém constrói um texto, existe um lugar de fala, existe algo que eles esperam. Então, nós, quando estamos fazendo um concurso, quando estamos fazendo uma prova, quando estamos fazendo aí, sendo avaliados, é importante que a gente preste atenção, qual é o órgão fomentador que fez aquela prova, que construiu aquelas questões, e principalmente a partir dos textos que nos são colocados para análise, nós conseguimos de alguma forma já trazer um pouco do que se espera como resposta. Né? E se o meu propósito é ser aprovado, eu preciso entender esse processo todo. A gente tem falado aí, né, sobre vários momentos, principalmente da interpretação. É o nosso projeto que hoje encerra aí com 4 aulas, né? Nós falamos de quê? Lugar de fala. Quem está falando? De que lugar está falando? No que ele acredita? Quais são os seus valores? Então, isso tudo faz com que eu interprete para que eu possa interagir de uma forma esperada, né? Então, muito bem. Vamos passar para a questão cursiva 2. Aí nós já estamos falando de textos menores, né? E de temas menos, talvez, menos polêmicos, né? Mas temas bastante importantes, porque se a gente observar, são temas transversais.
São temas que atravessam as várias disciplinas. Então, uma discursiva dessa, ela poderia perfeitamente fazer parte de uma prova de engenharia, de uma prova de arquitetura, de uma prova de ciências sociais, e a gente vai ver por quê. Olha lá, questão discursiva. Texto 1. Uma cidade é considerada inteligente quando nela se utiliza a tecnologia para melhorar a sua infraestrutura e os seus serviços, tornando os setores de administração, educação, saúde, segurança pública, moradia e transporte mais inteligentes, interconectados e eficientes, beneficiando toda a população. Então, esse é um conceito de uma cidade inteligente. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas a cidade inteligente é essa que busca, né, todos esses, uma infraestrutura tecnológica que possa melhorar todos esses setores. Da escola, a educação das pessoas, gerando saúde, segurança pública, moradia, transporte, de forma mais inteligente e tudo interconectado, também em benefício da população. Então, esse é um conceito muito atual sobre cidades inteligentes. E a gente tem o seguinte, o segundo ponto, a cidade inteligente ela está comprometida com o meio ambiente e com sua herança histórico-cultural. Então, vejam bem, a cidade inteligente, ao mesmo tempo que ela é tecnológica, ao mesmo tempo que ela busca atuar positivamente em vários setores, ela também está comprometida com o meio ambiente, com a sustentabilidade e mais, em preservar o patrimônio histórico e cultural de um povo. Então, é uma cidade, esse é o conceito aí que o Aquino ele tem num livro chamado Cidades Inteligentes. No texto 2 também de cidades inteligentes, está dizendo o seguinte: a evolução para uma cidade mais inteligente, mais integrada, mais inovadora, pressupõe uma visão holística e sistêmica do espaço urbano e a integração efetiva dos vários atores e setores. Para tal, é necessário ir além dos investimentos em inovação tecnológica e inovar também na gestão, no planejamento, no modelo de governança e no desenvolvimento das políticas públicas. Bom, então, no primeiro texto eu já tenho um conceito, que traz todo o movimento ali, o que é, e no segundo eu tenho o quê? Mostrando que como se dá essa evolução. A evolução para uma cidade mais inteligente, mais integrada e mais inovadora, ela pressupõe o quê? Uma visão geral, holística, sistêmica, para que esses vários atores e setores possam estar o quê? Interconectados, tá? Então, vai além de investimento em inovação e tecnologia, inovar na gestão, no planejamento, no modelo de governança, no desenvolvimento de políticas públicas, porque não é apenas um ponto, mas são muitos os pontos que são trazidos aí. Muito bem. E aí, o examinador, o que ele quer saber? A partir do conceito de de cidade inteligente exposto nos textos, faça o que se pede nos itens a seguir. Bom, primeiro as cidades inteligentes podem contribuir para a melhoria das questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável. Olha que curioso, né? Então, é o que eu falei, é uma cidade tecnológica, mas é uma cidade com a saúde, com o desenvolvimento, né? E vai se preocupar com o desenvolvimento sustentável. Então, esse é o primeiro ponto que o examinador quer que você desenvolva. Você explica inteligente, ela vai contribuir, ela quebra com esse paradigma talvez predatório, né? Que é uma cultura mais nossa, mais antiga, e passa a ser algo de buscar ambientes mais sustentáveis, né? Então,
E ao final, segunda parte, o que que ele pede? Apresentar uma proposta de intervenção urbana e contribuir para a vida da comunidade, em comunidade. Então, são dois pontos. Primeiro, você vai explicar como que ela pode ser sustentável. Segundo, qual que seria uma intervenção possível, né, para gerar, é, para gerar impacto social e contribuir para a melhoria da vida em sociedade. E aí, a gente tem uma resposta padrão bastante interessante que eu quero chamar a atenção de vocês. Para a primeira parte, tá? Deve mencionar que a cidade inteligente pode diminuir o impacto ambiental dos aglomerados urbanos. Sim, se é uma cidade que está preocupada com sustentabilidade, ela vai utilizar o quê? Tecnologia que polua menos, né? Combustíveis que sejam menos danoso para o meio ambiente, né? Então aí você vai mostrar que essa cidade inteligente, ela vai buscar diminuir o quê? O impacto ambiental dos aglomerados, né? Por quê? Porque ao utilizar a tecnologia como um fator indispensável para modernizar e oferecer uma infraestrutura e serviços, né, ela vai colaborar, por exemplo, né, com a redução no consumo de energia e na emissão de CO2. Então, é algo bem natural. Utiliza-se, você vai mostrar a utilização da tecnologia no sentido de buscar um melhor ambiente, mais sustentável, com menos desgastes, né, para a natureza. E no segundo, ele pede intervenção, muito parecida com a dissertativa inicial, em que foi pedido uma intervenção, 2 pontos de intervenção lá na escola, aqui pede 2 pontos de intervenção, né? E é curioso que a gente pode pensar em várias coisas. Eu trouxe alguns exemplos aqui, mas a gente poderia pensar em vários, né? O que que eu poderia fazer para gerar impacto social e contribuir para a melhoria de vida da comunidade? E aí a gente tem muitas coisas, por exemplo, compartilhamento de transporte, né? A gente pode pensar, por exemplo, numa situação em que você compartilhe, caronas, né? Se você vai para você está numa sala de aula, imagina, você está na sala de aula, está no seu ambiente de trabalho, de repente você descobre pessoas que moram ali no seu bairro, né? E aí cada um vai num carro? Não, não vai ser necessário. Nós podemos revezar os carros, nós podemos fazer com que ele trazer mais pessoas e ali elas vão se auxiliando, né? Vão dividindo custos e aquilo vai ficando mais tranquilo para ela. Então a gente tem aí compartilhamento de transporte, porque uma cidade inteligente, ela não pode ter uma pessoa em cada carro. Se a gente for pensar, esses modelos são modelos muito complicados. Porque isso, além de tudo, né, a malha viária, ela não comporta. E vai gerar mais estresse em trânsito e tudo mais, né? Então, essa pode ser uma intervenção interessante. Oferecimento de pequenos serviços, né? Por exemplo, você pode, a partir de serviços de babá, pet sister. Já ouviram falar? Que é aquela pessoa que cuida do pet. Quando o tutor viaja, quando aquela pessoa que vai dar uma volta com o seu pet, que vai fazer alguma coisa. Então, assim, isso tudo pode ser criado ali, aplicativos oferecendo esses pequenos serviços. Acompanhamento de idoso. Às vezes a família não tem como levar o seu idoso a uma consulta, a um exame, às compras ou qualquer outra coisa. E você ter ali um aplicativo de pessoas que possam fazer isso, olha que coisa legal, né? Isso tudo é o quê? É uma cidade inteligente, é uma cidade que melhora a qualidade de vida das pessoas, né? E ajuda bastante. Acompanhamento
psicológico, acompanhamento psicológico também é uma questão bastante interessante, né? É, vamos lá, o que mais que nós podemos trazer aqui? Doação de produtos, de alimentos, né? Nunca se falou tanto da necessidade das pessoas, de compartilharem. Isso tudo também auxilia muito. Hoje a gente tem lojas do tipo, é, coisas do tipo, né? Usei e repasso, use e reuse, né? Você tem aquelas roupas, né? Principalmente criança que perdem muito rapidamente e você pode passar para outras crianças utilizarem que estão em excelente estado. Então, tudo isso, pessoal, faz com que a gente diminua um pouco o consumo, diminuindo o consumo necessariamente a gente consegue cuidar um pouco melhor do planeta, né? Isso não é papo de eco chato. A gente precisa saber ponderar algumas coisas. Não há necessidade de excessos, né? De produzir poluição em excesso. Vamos lá. Plano de ação a fim de oferecer serviços específicos a grupos menos favorecidos, como idoso ou população de rua, também é um ponto interessante. Concepção de artefatos urbanos para melhorar a passagem de fauna. Bom, então aqui são algumas proposições, né? A questão pede duas, você poderia ter oferecido, e tem tantas outras que podem ser oferecidas, né? Então, nesse contexto todo aí, esse seria um padrão esperado aí para as respostas, ok? Vamos lá, só um instante. Vamos lá, então. Na discursiva 3, tá? Na discursiva 3, vamos lá. Aqui nós estamos falando de Plano Nacional de Educação. Aqui nós estamos falando de um tema bem próximo aí da educação, que é o Plano Nacional de Educação, que é um plano decenal. 10 em 10 anos esse plano ele é renovado. Então, no primeiro texto, o Plano Nacional de Educação busca predominantemente em sua meta 4 universalizar o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de preferência na rede regular de ensino. Os resultados da meta, faixas etárias, discrepâncias no acesso e na taxa de escolarização, de alfabetização e de analfabetismo entre a população com e sem deficiência. Observadas se acentuam na população com deficiência intelectual e motora. Tais dados corroboram a necessidade de reconstrução do modelo de efetiva inclusão de pessoas com deficiência. Então, aqui, né, está falando exatamente do Plano Nacional de Educação, que já trazia, né, essa ideia da universalização de todo atendimento escolar para aquelas pessoas que têm deficiência, mas não só para as pessoas que têm deficiência, né, aqueles que têm transtornos, aqueles que têm altas habilidades ou superdotação, ou seja, aqueles que estão fora, né, são consideradas atípicas porque estão fora do padrão normal aí, que a gente chama de normal, mas de um padrão que foi instituído e que por isso mesmo não são alcançados pelos modelos tradicionais de educação. Então, é esse o projeto, né? É esse o projeto. E aí, os resultados desse plano vão revelar o quê?
que em diferentes faixas etárias, né, as diferenças, as discrepâncias de acesso e na taxa de escolarização. Então, uma diferenciação muito grande. Alfabetização e analfabetismo entre pessoas com ou sem deficiência. Existe uma discrepância muito grande. Isso significa dizer que o nosso sistema educacional não está pronto, né? Tá? Mas vamos lá. O texto 2, tá? Ele vai falar que a educação especial, na perspectiva da inclusão, concebe o espaço escolar como ambiente de realização de propostas à luz da igualdade, no qual todos têm assegurado o direito de aprender, considerando-se as especificidades do sujeito, as necessidades motoras, visuais, linguísticas, cognitivas dos alunos matriculados na escola regular. Bom, pessoal, e aqui a gente precisa entender alguns pontos que são extremamente delicados, né? Por exemplo, sim, todos têm direito à educação. Mas qual educação que nós estamos falando? Uma educação que inclui ou uma educação que padroniza, que formata, que exige que você faça parte de um grupo específico para que você possa ter acesso? No direito, nós temos uma máxima, né? Que é o da igualdade para todos, mas garantido tratamento diferente para aqueles que são diferentes. Então, se eu estou no alto da pirâmide e se o outro está abaixo da pirâmide, para que ele tenha igualdade, é preciso que ele receba mais para que ele possa estar em pé de igualdade. Caso contrário, eu vou estar apenas reproduzindo um discurso que exclui, né, de exclusão. Então, quando a gente fala, vamos incluir as pessoas com deficiência nas escolas, não é levá-las simplesmente e colocá-las no canto da sala. Isso não é inclusão, né? É o que nós fazemos, como nós tratamos esses que são diferentes e como nós oportunizamos para eles metodologias que possam fazer com que eles, dentro das suas especificidades, possam alcançar resultados positivos, né? Então, quando a gente trata de educação inclusiva, nós estamos falando um pouquinho sobre isso, tá? E aí, o examinador fala, a partir do tema abordado nos textos 1 e 2, faça o que se pede. Primeiro, com base no contexto escolar, discorra sobre a relação entre o direito de aprender e a educação inclusiva. É um pouco isso que a gente acabou de falar, né? Mas vamos ver daqui a pouco a resposta padrão. 2. Cite e descreva duas ações relevantes para a implementação de um projeto educativo fundamentado nos princípios da inclusão escolar. Então vejam que no primeiro momento, né, ele quer saber se você entende sobre direito de aprender e educação inclusiva, se você conseguiu entender esses conceitos. E depois ele pede como, vocês podem ver que é um padrão de perguntas, uma intervenção. Qual é a minha intervenção no ambiente escolar, tá? E aí, para o primeiro caso, né, você deve ser capaz de discorrer sobre o ambiente necessário para o alcance da igualdade e do direito de aprender à luz da educação inclusiva. Um espaço de promoção da igualdade e equidade deve assegurar o direito de aprender, respeitando as especificidades dos sujeitos e valorizando suas potencialidades, de modo a projetar atendimentos adequados às necessidades motoras, visuais, linguísticas e cognitiva dos alunos regularmente ou dos alunos matriculados na escola regular. Nessa perspectiva, a escola deve garantir o direito à acessibilidade arquitetônica. O trabalho dos professores deve ser colaborativo e explorar a função singular e adaptativa do currículo escolar. Deve ser promovida a convivência entre os alunos por meio de atividades pedagógicas e que motivem o respeito
e o reconhecimento da diversidade. Então, essa pergunta, essa construção da primeira parte é extremamente importante, né? Porque não adianta, como eu disse, não adianta eu colocar uma pessoa que tem deficiências numa sala em que eu ainda que os professores e que a escola está reproduzindo padrões antigos que excluem essa deficiência, que não enxergam essa deficiência, para quem essa deficiência é invisível, né? Eu não vou estar incluindo ninguém, eu vou estar continuando reproduzindo e talvez até piorando a situação daquela pessoa, né? Então, é preciso que a gente entenda que são diferentes. E dentro mesmo das deficiências existem gradações diferentes. E é nesse contexto que a escola precisa acolher. É nesse contexto que todo arquitetônico. É preciso que a escola tenha acessibilidade, né? Que ela tenha rampas, que ela tenha, sei lá, elevadores, rampas, para que as pessoas possam ter acessos, portas maiores, né, para que caiba ali as cadeiras de roda, né? Então é preciso que a acessibilidade arquitetônica esteja presente, né? É preciso que os professores trabalhem de forma colaborativa entre eles, para que eles possam adaptar também o currículo escolar de acordo com as necessidades, né? Sem contar num ponto importantíssimo, que é a possibilidade daqueles que são considerados típicos poderem conviver com crianças e com pessoas que são diferentes a elas e, mais do que isso, conviver com respeito. Então, esse é o primeiro padrão esperado lá, né, para a letra A desse processo. E o segundo, quais são as práticas de intervenção que poderiam ser utilizadas aí para implementar um projeto educativo? Eles pedem apenas duas, mas aqui a gente tem um tanto, né? Primeiro, compreender quem são os estudantes com deficiência, quais as experiências viveram até o momento, quais conhecimentos construíram, quais habilidades desenvolveram, usar os recursos de tecnologia assistivas e metodologias específicas, estabelecer parceria entre profissionais da escola e instituições da área, a fim de possibilitar o desenvolvimento global dos alunos com deficiência, promover a formação inicial e continuada dos professores, garantir apoio especializado para o estudante que necessita, realizar adaptação curricular, assumir atitude inclusiva voltada às potencialidades e não apenas aos limites dos estudantes. Cida, posso colocar outras coisas? Sim, né? Tudo aquilo, todas as ações que possam melhorar o projeto educativo são muito bem-vindas. Isso aqui é um rol exemplificativo, ele não é taxativo. Taxativo é quando eu limito. Exemplificativo significa que eu posso expandir da forma mais variada possível, né? E mais enriquecedora possível. Ok? Tudo bem. Discursiva 4. Um aluno do segundo ano do ensino fundamental apresenta um comportamento diferente dos demais. Sempre desanimado, não consegue acompanhar a turma, dorme nas aulas e não interage com os outros, isolando-se. Já está na escola há 2 anos e a supervisora procurou a família por várias vezes, informando sobre as dificuldades que ele apresentava. Os familiares demonstraram resistência, dizendo que ele estava apenas com preguiça de estudar, argumentando que em casa ele era muito atento e agia normalmente. A supervisora e a professora continuaram a observar o aluno em suas atividades e percebiam que piorava a cada dia. Inicialmente, achando que era apenas uma criança tímida, propuseram que se assentasse em uma das primeiras carteiras, mas ele se recusou. Continuaram a observá-lo, descobriram que os outros alunos o intitulavam de burro, pois, pois parecia não aprender e não copiava nada no quadro. Em seu caderno quase não havia registro, e o que se via escrito sempre estava incompleto.
A escola novamente teve que intervir, informando aos pais que procurassem um especialista com urgência, suspeitando de algum problema de vista e alertando-os sobre os prováveis prejuízos para a criança, que poderia até repetir o ano, caso não conseguisse acompanhar a turma nas atividades. Constatando-se que os apelos não eram atendidos pela família, a instituição encaminhou o aluno para um oftalmologista, que confirmou a suspeita. Só não se imaginava que fosse tão grave. O aluno tinha baixa visão. Então, isso aqui tá numa coletânea, né, de informações, uma revista que conta aí sobre dificuldades de aprendizado. E aí a gente tem um caso que pode parecer diferente, mas que é muito mais comum do que a gente imagina, né? É essa negação, muitas vezes, da própria família de tentar entender que talvez o seu filho não esteja dentro dos padrões sociais e que ele precisa de uma atenção diferenciada. Neste caso, aquela criança ela não conseguia aprender porque ela tinha baixa visão. Né? E aí a proposta é, considerando a situação apresentada, discorra sobre 3 ações que contribuam para a inclusão desse aluno com baixa visão na turma. E aí, 3 ações. Como é que nós vamos fazer para esse aluno se incluir, né? E aí a gente tem várias possibilidades. Primeiro, alteração na organização das cadeiras de modo que o aluno possa se assentar em um local que ajude na realização das atividades. Reordenar a sala de aula. Segundo, utilização de recursos de comunicação alternativa ou tecnologia assistiva, prancha, lupa, software, ledores, ampliação de material impresso ou digitais, contraste de cor, impressão em braille, né? Entre outros, para que possa auxiliar na interação e no processo ensino-aprendizado. Terceiro, atividades que ajudam desenvolvendo afetivamente, né, o desenvolvimento afetivo e possa combater o bullying. Esse aluno já estava sendo vítima de bullying, né? Lembram? Estava sendo chamado de burro pelos colegas. Promoção. Agora a família tem que chegar. De alguma forma ela precisa se responsabilizar também, né? Ampliação do tempo para a realização das atividades na escola, incluindo as atividades avaliativas. Então, quando necessário, você amplia o tempo para que essa criança possa, né, se acostumar e que ela possa fazer as entregas corretamente. Articulação do trabalho docente com a equipe gestora pedagógica da escola e realização de adaptações curriculares. Então, pediu 3, a gente aqui tem 7 possibilidades exemplificativas para que esse aluno de baixa visão possa ser incluído, no seu ambiente escolar, ok? Bom, e agora nós vamos para a discursiva 5, que é a nossa última discursiva da nossa noite de hoje. Mas vamos lá, não menos importante, né? O currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico. É importante apoiar as crianças desde cedo e ao longo de todas as suas experiências cotidianas na educação infantil, no estabelecimento de uma relação positiva com a instituição educacional, no fortalecimento de sua autoestima, no interesse e curiosidade pelo conhecimento do mundo, na familiaridade com diferentes linguagens, na aceitação e acolhimento das diferenças entre as pessoas. Coerente com essa perspectiva, espera-se que as propostas curriculares da educação infantil promovam experiências variadas com as diferentes linguagens, reconhecendo que o mundo no qual estão inseridas, por força da própria cultura, é amplamente marcado por imagens, sons, falas e escritas. Nesse processo é preciso valorizar o lúdico, as brincadeiras e as culturas infantis. Então, esse é um texto
que está lá no Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, tá? E o que que o examinador quer de mim? Considerando o texto apresentado, faça o que se pede. Primeiro, explique como as diferentes linguagens estimulam o desenvolvimento e aprendizagem na educação infantil. Que linguagens são essas? São as que nós falamos aqui, né? As imagens, os sons, a fala, a escrita, tudo isso são formas de diferentes linguagens. Mencione e descreva duas atividades que os professores podem planejar para favorecer a construção do conhecimento pela criança. Então, aqui eu quero duas atividades, né, que possam ser planejadas. Com que objetivo? Favorecer a construção do conhecimento pela criança. E aí, a gente tem na primeira parte. Você deve explicar a importância do uso das diferentes linguagens no processo de ensino-aprendizado pelos estudantes da educação infantil. Nós estamos falando daqueles pequenos, né? Então, as múltiplas linguagens, elas são de fundamental importância no desenvolvimento integral da criança, né? Porque são elas que vão o quê? Dar oportunidade, gerar oportunidades de novas vivências, né? Ajudar a criança a se expressar melhor, a explorar mais o ambiente no qual ela está inserida, né? Então, esse estímulo aí ao conhecimento pelo uso dessas múltiplas linguagens só vai acontecer se existir um trabalho voltado para o uso das diferentes linguagens, né? E aí a gente está falando de quê? Linguagem oral, linguagem escrita, linguagem pictográfica. O que que é isso? São as pinturas. Linguagem musical, corporal, teatral e visual. Então, são muitas as linguagens. Eu preciso fazer com que essas linguagens sejam estimuladas naquele que está aprendendo, né? Todas as formas de linguagem são ricas e possíveis no trabalho da educação infantil, porque elas possibilitam uma gama de novas experiências, de novas vivências, que vão ampliar o quê? O repertório cultural da criança. E vai proporcionar diversas interações com o material utilizado e com seus pares, com seus coleguinhas, né? Então, a linguagem de expressão na criança, né, ela quer no desenho, ou no jogo simbólico, ou na dramatização, na música, ela é fundamental na construção da infância. Essas vivências na educação infantil, elas vão possibilitar o desenvolvimento da criança e as diferentes linguagens expressivas podem atuar como instrumentos que vão ressignificar a aprendizagem, estimulando-o para uma leitura do mundo mais rica e mais ampla. Então, vejam que é uma resposta grande, mas é uma resposta bastante reflexiva, né? De valorização da multiplicidade de linguagens para a formação das crianças que estão no ensino fundamental, de extrema importância. E a segunda parte aí, né? Duas atividades, né, que os professores podem planejar para favorecer aí a construção do conhecimento da criança. Como eu lembro sempre, né? O examinador, ele quer sempre uma atuação. O educador, ele tem que fazer uma intervenção no seu ambiente. Ele tem que fazer uma intervenção propositiva. E aí, né, quais são as possibilidades? Você deve relacionar duas atividades que possibilitem a construção do conhecimento da criança, que podem ser descritas atividades que favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio de vários gêneros e formas de expressão, gestual, verbal, plástica, dramática e musical, né? Podem ser descritas atividades que impliquem na disponibilização de espaços e matérias de forma a sugerir diferentes possibilidades de expressão, de brincadeira, de aprendizagem, de exploração, de conhecimento e de interação. Podem ser descritas atividades que articulem diferentes linguagens que permitam a participação, a expressão, a criação e a manifestação dos estudantes por atividades do seu interesse. Então, são muitas as possibilidades.
né? São muitas as intervenções possíveis desse ambiente. O que a gente precisa ficar sempre atentos, né? Isso é muito importante para nós, somos educadores. Como nós podemos interferir positivamente, no ambiente em que atuamos. Então, com isso, pessoal, a gente encerra aqui, a nossa proposta para essa aula de hoje, que era trazer, né, pelo menos cinco possibilidades de análises de questões discursivas que poderão ser cobradas, né? Não só na prova do ENAD, né? A gente fala ENAD, mas pode ser em qualquer lugar. Você pode fazer uma prova, um concurso e ter que fazer essas intervenções, e ter que fazer essa interpretação, e ter que fazer essa leitura. Então, o que a gente chama muito a atenção de todos é no sentido de ler o que está sendo proposto, verificar, extrair, entender o texto, os textos que são nos dados como propostas ali, como provocações para a questão. Esses textos, na maioria das vezes, eles nos auxiliam demais nas respostas, no fechamento das questões. Então, essa é a nossa contribuição. Eu vou encerrar aqui a gravação, tá?